A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do espírito profético e da igreja profética. Vamos estar fazendo 2 blocos aí nessa ministração, tá bom? Quero começar com uma oração aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos aqui na Tua presença, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em cada vida, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo dos Teus cuidados, do Teu amor, do Teu suprimento, da Tua provisão, de tudo que o Senhor tem feito com a Tua noiva, com a Tua igreja, Pai, nos ajudado a buscarmos esse aperfeiçoamento através do Teu Espírito, Pai. Amém, Jesus. O Espírito profético e a igreja profética. Primeiro, é bom nós entendermos o que é ser profético, né? O que é ser profético, amados? Ser profético é estar aberto para o céu e, de certa forma, seletivo com o mundo. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que têm até vontade de provar das coisas de Deus, vontade de ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Porém, às vezes elas levam a sua vida de qualquer jeito. E nós vemos que a característica daquilo que está ligado com Deus é justamente essa seleção, essa separação do pecado, essa separação do mundanismo, principalmente hoje que nós vemos aí tanta libertinagem e tanto mundanismo entrando nas igrejas. Então, o ser profético é estar aberto para o céu e, de certa forma, seletivo com o mundo. É buscar receber intensamente o que sai do coração de Deus e discernir tudo o que vem do coração da terra. Porque nem sempre aquilo que vem do coração da terra, que vem desse ambiente natural que nós vivemos, vai fazer com que nós permaneçamos na presença de Deus. Ou, muitas vezes, vai até interferir nesse processo de relacionamento da gente como igreja com Deus. Então, por exemplo, os desejos que a terra produz e lança sobre nós, as vontades humanas, as ideias que as pessoas têm, e às vezes elas tentam acoplar ao evangelho, elas tentam infiltrar as suas ideias, sem sequer saber se realmente aquilo é uma direção de Deus, é algo que Deus consente, os conceitos que nós acabamos formando na nossa vivência humana na terra, e os pensamentos, Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo adaptar as suas filosofias ao Evangelho de Cristo, a sua maneira de ver. Eles querem a bênção de Deus sobre os teus próprios pensamentos errados, porque todo ser humano tem uma construção de pensamento, por tudo aquilo que viveu, por tudo aquilo que ouviu, por tudo aquilo que aprendeu desde criança, não é? Então nós sabemos que existem esses diversos fatores que saem do coração da terra e que muitas vezes eles vêm esfriar, inibir, interromper e até impedir o relacionamento do homem com Deus. Então, amados, ser profético é estar aberto para o céu e, de certa forma, ser seletivo com o mundo. O profeta, ele traz sempre o entendimento de alguém que foi separado para ouvir a voz de Deus. E nós sabemos que hoje, nesse tempo que nós vivemos, há tantas vozes para gerar confusão, não é verdade? A voz do diabo, nós sabemos que o diabo fala também, Existe aí a voz da razão, a voz do próprio homem. Às vezes existe a voz dos conselheiros, que muitas vezes agem pelas suas emoções, que nem sempre são saradas, nem sempre são emoções que já foram restauradas, e às vezes eles expressam o que eles acham que é o certo e que nem sempre é o certo. Então nós vivemos aí no meio dessa guerra de muitas vozes, e você ser profético é você ser capaz de discernir a voz de Deus falando com você.
a voz de Deus falando com você. Ser profético é perceber o tempo que você está vivendo dentro do contexto bíblico. Nós temos falado muito a respeito disso, amados. Nós vivemos os últimos dias, nós vivemos aí os princípios das dores, nós vemos assim, o que está acontecendo, nós encontramos relatado na Bíblia, e nós cremos nisso. Isso é ser profético, é a gente enxergar, a gente conseguir detectar o tempo que nós estamos vivendo dentro da palavra de Deus, você detectar a sua vida dentro da história que Deus já escreveu. Isso é ser profético, e isso nos acende uma luz de vigilância, um sinal de alerta de que, se estes sinais dos princípios das dores já estão acontecendo, então quer dizer que a vinda do nosso Cristo está muito próxima. E nós precisamos anunciá-la, nós precisamos ser trombetas de Deus. E ser profético também neste tempo é anunciar aquilo que já está escrito, o que Deus já falou, a vontade de Deus. O que é ser profeta? É trazer a vontade de Deus a uma pessoa ou a uma nação, exortando, ensinando, edificando ou desconstruindo doutrinas e regras. Então nós vemos na própria palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, que os profetas não eram pessoas muito bem-vindas no meio do povo, porque geralmente quando se via um profeta se aproximando, quando se via um profeta, o povo já sabia que ali vinha algum decreto, algo da parte de Deus. E principalmente o povo, quando ele não estava andando no caminho do Senhor, não estava fazendo a vontade de Deus, então muitas vezes o povo rejeitava os profetas, e isso automaticamente eles queriam dizer o quê? Que eles estavam rejeitando a Deus, rejeitando a vontade de Deus. Então ser profeta é você trazer a vontade de Deus, e muitas vezes ser até mesmo rejeitado, porque nem sempre o pecador ele quer ouvir o que Deus tem a falar para ele. Mas, no entanto, amados, a vontade de Deus é soberana. E nesse espírito profético e como profetas do Senhor, nós nunca podemos deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Então ser profeta é trazer a vontade de Deus a uma pessoa ou a uma nação, exortando, ensinando, edificando ou desconstruindo doutrinas e regras. O livro de Amós, capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, ou aos seus santos profetas. E é muito importante essa palavra, porque ela nos traz um entendimento que, primeiramente, Deus anuncia aquilo que Ele irá fazer. Deus, Ele irá agir sobre a estrada que Ele já construiu pela boca dos profetas. Deus irá andar sobre aquela estrada que Ele já formou através da boca dos profetas que liberaram a sua vontade. O mover de Deus vem depois do revelar a sua vontade, e Ele fala através dos profetas. Então, o que é o profeta? O profeta é o porta-voz. O profeta é o porta-voz, é o que carrega a fala de Deus, o que anuncia o coração de Deus. E é muito importante, amados, nós temos esse entendimento, esse conhecimento, porque existe uma grande batalha nesse tempo, um espírito de engano que tem atuado nas igrejas, um espírito de engano que tem atuado na doutrinação, na doutrina, aonde muitas vezes o inimigo usa mestres, usa pessoas estudiosas, até conhecem da palavra, para inibir e até mesmo anular aquilo que Deus já liberou sobre a sua igreja, como poder, como manifestação do seu espírito, como manifestação da sua vontade. E o profeta, ele vê o que o homem natural não vê. Agora entenda o que acontecia em Israel na época de Jezabel e Acabe. Espiritualmente, toda uma nação, Israel, estava se deitando com Jezabel.
e ninguém estava incomodado com isso. Ou seja, toda a nação estava adulterando. Adulterando por quê? Porque Israel era a mulher de Deus, a esposa de Deus. Porém, abandonou os caminhos do Senhor, abandonou as doutrinas de Deus, abandonou a lei do Senhor para seguir as doutrinas pagãs de Jezabel, para cultuar aos deuses pagãos que Jezabel cultuava, Baal, Azera. Então, espiritualmente, toda a nação de Israel estava se deitando com Jezabel e ninguém estava incomodado com isso. Mas diz a palavra que naquele tempo havia um profeta que estava no deserto e ele se incomodou com aquilo, porque ele viu o que ninguém estava vendo: a prostituição moral, social e religiosa que acontecia dentro de Israel. E é interessante quando nós vamos observando detalhadamente a palavra de Deus, como vai se encaixando no contexto social, moral e religioso dos nossos dias, daquilo que nós vivemos, e no contexto político também, né? Jezabel, biblicamente e profeticamente, ela representa um tipo de poder que causou grande apostasia do povo de Deus naquela época. E é um tipo de atuação nesses dias de hoje, falando em uma linguagem profética, que gera também e traz a apostasia da igreja, a apostasia dos cristãos, ou seja, o esfriamento e o afastamento do povo de Deus, das sãs doutrinas, da sã doutrina do Senhor. Em Apocalipse 2:20, Jesus, ele nos fala a respeito de Jezabel. Diz assim, Apocalipse 2:20, a carta escrita por João, inspirada pelo Espírito Santo, onde o Senhor nos fala, nos dá uma indicação sobre Jezabel, a igreja de Tiatira. Diz assim: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, olha a atuação de Jezabel, deste poder maligno, desse espírito maldito que se levanta contra a noiva de Cristo. Primeiro, ela tem um poder de sedução tão forte ao ponto de fazer um escolhido de Deus tolerar ela na sua presença. A primeira queixa do Senhor, ele diz: no entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, você aceita Jezabel, você se assenta com ela, você não se incomoda com a presença dela. E diz, aquela mulher que se diz profetiza, aquela mulher que se diz profetiza. Ou seja, mulher, nós sabemos que está muito ligado na questão profética à igreja. Então é um tipo de atuação que se veste como igreja, se apresenta como igreja. E o pior, usa uma linguagem profética. E por que aquela mulher que se diz profetiza? Porque ela libera palavras, libera decretos sobre o corpo de Cristo, libera decretos sobre a noiva de Cristo, porém são palavras de maldição que estão sendo liberadas sobre o povo. E aí o negócio vai ficando ainda mais severo, porque diz, além de tolerar e receber as palavras proféticas, os decretos que essa atuação libera, porque é um espírito de engano, diz que vem na parte da doutrinação. Diz, com seus ensinos ela induz os meus servos. Olha só, essa atuação está preocupada com a doutrina, está preocupada com o ensino. Satanás sabe que uma das formas de impedir o relacionamento das pessoas com Deus é ensinando
esse povo a agir da maneira errada, a agir da maneira que desagrada a Deus, a fazer aquilo que é pecado, mas como se não houvesse uma punição, como se aquilo não ferisse a santidade de Deus, como se aquilo não fizesse com que você perca a presença do Espírito Santo em sua vida. Nós sabemos, amados, na Bíblia, a palavra de Deus nos relata a respeito de Saul, de Sansão, pessoas que eles perderam o Espírito Santo, eles perderam a presença de Deus. Por quê? Por causa da obstinação do seu coração, porque deixaram de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Ele diz: com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Porque isto era o que ela oferecia a Baal e a Azera. Eram os sacrifícios, as oferendas, as ofertas que ela oferecia aos deuses pagãos dela. E essa doutrina de Jezabel, esse ensino de Jezabel, induz as pessoas a não enxergarem o pecado como pecado, ou a praticarem pecados como se fossem coisas agradáveis a Deus, ou como se fossem coisas que não incomodam a Deus, não importa a Deus. Porque Deus, Ele não está se importando com essa vida física, com o que eu pratico aqui. O que eu pratico é minha escolha. O que eu tenho que falar é que eu amo a Deus, que eu adoro a Deus. Não, amados, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, na plenitude daquilo que nós somos. O nível de pecado, ou o grau de conformidade dele nesse tempo que vivemos, faz que as pessoas não percebam até onde o mal tem determinado as suas próprias vidas. Ou seja, elas não conseguem enxergar, ou muitas vezes conseguem até enxergar, mas não reagem contra isso, porque estão satisfeitos com as suas próprias misérias. E o espírito profético e o profeta do Senhor, ele vem para denunciar, para apontar, para trazer o entendimento, para arrancar a cegueira espiritual que está sobre o povo de Deus, sobre os escolhidos de Deus, para que eles possam ter a consciência através do Espírito Santo do seu nível, do seu grau de pecado, do quanto estão distantes de Deus. O profeta, ele vem confrontar essa conformidade do povo através da vontade de Deus. Então, hoje, no tempo que nós vivemos, mais do que nunca, é necessário a atuação do Espírito profético no meio da igreja, dos servos do Senhor se levantando como atalaias, como boca de Deus no meio do povo. O povo não percebe que o grande estrago, o grande prejuízo começou a ser causado por ações espirituais. Por quê? A partir do momento que eles acharam outros deuses, outras coisas para eles cultuarem, para eles adorarem, eles começaram a ter um prejuízo no plano físico, porque Satanás ocupou o lugar da adoração no coração deles, na mente deles, na vida deles. O povo não percebe esse grande estrago. Jezabel satisfez a carne do povo e deteriorou o espírito deles e a sua fé. Às vezes você acha que o diabo está preocupado somente em ferir a sua carne, em colocar enfermidades no seu corpo. Não, amados, o foco de Satanás é principalmente deteriorar o seu espírito e corromper a sua fé. Porque a palavra diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o justo viverá pela fé, não é? E muitas pessoas hoje, nesse tempo pandêmico que nós vivemos, muitas pessoas não têm conseguido encontrar a sua fé, porque não perceberam que por tanto tempo viveram exercendo uma fé errada, colocando a sua fé em coisas, em pessoas, quando na verdade a sua fé tinha que estar estabelecida em Deus. Mas também esse espírito de engano, por muitos anos, por longas décadas na nossa nação, fez o quê? Fez com que o povo estivesse com o coração somente na terra e não no trono de Deus, e não no Senhor, buscando somente coisas para essa vida, buscando somente alegrias momentâneas, riquezas materiais, quando na verdade deveria estar acumulando tesouros no céu.
O povo não percebe que o grande estrago, o grande prejuízo começou a ser causado por ações espirituais, por deixar de exercer a sua fé em Deus, por deixar de adorar o único e verdadeiro Deus, por deixar de seguir as leis espirituais de Deus que foi entregue ao povo. O espírito profético denuncia principalmente os altares levantados a demônios, o incenso contaminado de pecado e a falsa religião que distancia o coração do povo do verdadeiro Deus. Então, por isso que é necessário, amados, a atuação do espírito profético sobre a igreja nesses dias. Porque há muitas pessoas que elas estão induzidas, que elas estão ainda condicionadas à mentira, que elas estão sendo manipuladas e elas não conseguem enxergar a verdade, elas não conseguem sair disso, porque em muitos lugares foi inibido, abafado o espírito profético, o dom da profecia, a verdadeira vontade de Deus, a palavra viva e eficaz do Senhor. Sabemos que nesse tempo de tantos entretenimentos, não é? De tantas estruturas e entretenimentos na igreja, deixou-se de se pregar o evangelho genuíno, deixou-se de se anunciar a salvação, deixou-se de se falar a respeito da cruz. Por isso as pessoas hoje, elas não sabem lidar com o sofrimento e com a dor. Por quê? Porque elas estão condicionadas a cultos motivacionais, a palavras motivacionais. As pessoas sempre foram para os cultos ouvindo: tudo vai dar certo na sua vida, nada de mal vai acontecer até que se cumpra tudo aquilo que você deseja. E de repente nós nos deparamos com o tempo de hoje, aonde as coisas não estão indo bem do jeito que você planejou, do jeito que você queria, mas você acreditou naquilo que não era o evangelho. Jesus Cristo, ele diz que no mundo nós teremos aflições. Ele nunca nos isentou das dores, do sofrimento, das aflições, mas ele nos dá uma palavra de vitória, mas ele não omite a verdade. Ele diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vencerão. Jesus disse, mas ele não nos isentou da verdade. Ele falou: no mundo tereis aflições. Então, amados, um evangelho que não mostra as aflições para vocês, onde tudo é cor-de-rosa, tudo é colorido, você pode ter certeza que há um espírito de engano impedindo você de se preparar para os dias maus, de se preparar para a batalha. Nenhum soldado é preparado para a guerra, amados, caminhando somente dentro do jardim, regando flores. Nós sabemos que precisamos ir para as trincheiras, sabemos que precisamos correr, subir em árvores, subir em prédios, precisamos dar pancadas, precisamos alinhar a mira, né? Precisamos treinar no alvo, precisamos queimar gordura, precisamos nos exercitar, porque vivemos tempos de batalha espiritual. E para quem entende a atuação do espírito profético, ele não se isenta de tudo isso. Ele sabe que nós vivemos dias maus e que não sabemos como vai ser daqui para frente, mas uma certeza nós temos: que Jesus Cristo estará conosco todos os dias, através da presença do Espírito Santo, e que Ele vai nos direcionar, Ele vai nos encaminhar a toda a verdade. Ensinos errados que produzem libertinagem entre o povo, há muitos nos dias de hoje. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim, contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos. Muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais, e por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. E amados, esse texto é muito pesado, é muito sério, mas é o que nós vivemos hoje.
E como é difícil, olha, começa dizendo: surgirão falsos profetas no meio do povo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. E aqui Jesus está falando, onde Pedro está falando através do Espírito Santo a respeito do quê? A respeito da doutrina, do ensino. Uma das ferramentas de Satanás é conseguir se infiltrar no ensino, porque um povo sem ensino se torna um povo ignorante. É o que o diabo está tentando fazer através dessa pandemia, tirando as crianças das escolas também. Por quê? Porque os nossos filhos crescendo sem educação, sem o ensino, vai se tornando ignorante. Ignorância no grego é trevas, amados. E Satanás quer que nós andemos em trevas para que ele caminhe no meio dessas trevas, nos manipulando. Então nós precisamos andar com a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conferir aquilo que está sendo pregado, porque haverá entre vocês falsos mestres. E os falsos mestres, eles te induzirão com aquilo que você quer. Por isso que nós temos que ter uma mente transformada e saber que a partir do momento que nós tivermos o conhecimento da verdade, que nós recebemos Cristo em nossa vida, entregamos nossa vida a Cristo, nós já não estamos mais vivendo para praticar a nossa própria vontade, e sim para executar a vontade dele, do nosso amado Criador. E diz: eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. O que são doutrinas destruidoras? É aquele lisonjeio, aquele convite, aquele linguajar, aquela sedução que faz você sair do propósito de onde Deus te estabeleceu para que você faça aquilo que você queira. Satanás, ele age de uma forma para que você sinta dó de você mesmo, que você enxergue que as pessoas não estão dando o devido valor a você, que você merece. E nessa forma de seduzir, ele te tira do propósito onde Deus te estabeleceu e te manipula para onde ele quer. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras, e você não percebe que aquilo que você quer é o que vai te levar à destruição. E há muitas pessoas que não querem ser exortadas, há muitas pessoas que não querem ser confrontadas no seu estilo de vida, nos níveis de pecados que vive. Há muitas pessoas que elas não querem ser chamadas à atenção. Há muitas pessoas que elas querem cargos, mas que elas não querem agir em santidade para exercer aquele cargo. Elas querem fazer conforme a sua própria vontade. E ele diz: agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos. Então há pessoas, amados, que aparentemente elas estão fazendo o que gostam e parece que está dando tudo certo, mas diz que virá repentina destruição. Sabe o que é isso? De repente, alguma coisa muito ruim, muito grave, cairá sobre essas pessoas. Diz no verso 2, muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais, e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Então pessoas, amados, que se dizem igreja, que se dizem cristãos, mas ele está falando que começam a seguir essas práticas imorais por causa desses ensinos, por causa desses enganadores, por causa dessas atuações. O sincretismo religioso, ele ensina que vocês podem adorar a Deus e a deuses. É o que acontecia em Israel. Por isso, Elias vai confrontar o povo antes do desafio com os profetas de Baal e o sacerdote de Azera, e ele declara assim: até quando vocês cochearão entre dois caminhos? Ou seja, de manhã falava: oh Deus maravilhoso, obrigado por esse dia. No meio-dia estava acendendo incenso a Azera. Às 6 da tarde estava adorando a Baal. E o profeta, ele vai confrontar, ele traz a vontade de Deus, ele traz o espírito profético sobre o povo, ele vai denunciar, ele vai exortar, ele vai confrontar, ele vai trazer uma mensagem que desconstrua aquela mentalidade corrompida. Isaías 6, verso 9 e 10 diz: então disse ele: vai e diz a este povo:
ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Isaías está falando dos falsos mestres, dos falsos professores, dos falsos profetas, daqueles que tentam trazer um ensino deturpado, dizendo: assim diz o Senhor, dizendo que foi Deus que falou, quando na verdade não foi Deus que falou. Tudo isso estava acontecendo em Israel e o povo não enxergava. Havia esse sincretismo, como se eles pudessem adorar a Deus e a deuses. Elias estava no deserto em comunhão com Deus. Ele estava no deserto, ele não participava daquelas práticas mundanas. Ele não participava do que Jezabel estava derramando sobre o povo. E amados, vou falar para você, às vezes há pessoas que se queixam de estar passando por desertos, mas o deserto sempre é uma escola onde Deus, Ele quer nos trazer algo da sua vontade. É melhor estar no deserto, mas em comunhão com Deus, do que estar na cidade assentado na mesa com Jezabel. Israel estava na cidade assentado na mesa com Jezabel, porém Elias estava no deserto assentado na mesa com o Senhor. Aleluias. Oséias 2,14 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali falarei ao vosso coração. O próprio Deus nos mostra uma chave aqui, que muitas vezes, para que a sua vontade entre no coração do povo, é necessário trazer o seu povo para o deserto. E o deserto para nós profeticamente, muitas vezes é uma condição, aonde nós temos que deixar ou deixamos de depender da nossa própria força, porque pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, nós não conseguimos sair do lugar, não conseguimos alcançar nada. Mas Deus, Ele vem nos desconstruir e nos ensinar que a partir do momento em que nós conhecemos a Ele e que é revelada a vontade dEle em nossas vidas, tudo vai acontecer segundo o propósito dEle. Aleluias. Jeremias 31:2, verso 2 diz: assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Então veja bem, tantas pessoas passaram por perseguição, mas teve pessoas que eles se encontraram no deserto, eles não morreram pela espada, e no deserto eles acharam a graça do Senhor. Sabe que a graça do Senhor é Cristo. A palavra de Deus diz que enquanto o povo caminhava no deserto, tinha uma rocha que jorrava água e que caminhava com eles, e essa rocha era Cristo. Glória a Deus. O profeta, amados, ele fala com Deus, ele ouve e dá ouvidos à voz de Deus. O profeta, ele tem relacionamento com Deus, e isso é um dos pontos importantes. Há muitas pessoas que vão à igreja, mas eles não têm um relacionamento com Deus. Eles dependem muito da oração do pastor, da palavra que é pregada do altar. Não é pecado isso, amados. A maioria das pessoas são assim. Mas há algumas pessoas que o Senhor levanta para propósitos específicos. Então o espírito profético, ele é derramado sobre a igreja, mas a unção de profeta o Senhor derrama sobre alguns. Por quê? Alguns, eles são separados para algumas funções, eles são vocacionados. O profeta, ele tem um relacionamento com Deus mais profundo, de intimidade. Balaão e Jonas, eles erraram conscientes, porque ambos conversavam e ouviram Deus, mas não quiseram dar ouvidos. Balaão era profeta de Deus? Era profeta de Deus. Jonas era profeta de Deus? Era profeta de Deus. Mas em determinado momento de suas vidas, eles foram corrompidos pela própria cobiça, pela própria vontade. E aí, apesar deles ouvirem a voz de Deus e deles falarem com Deus, eles deixaram de dar ouvidos à voz de Deus. O profeta, amados, o ofício profético, o profeta, ele não escolhe se ele quer ou não quer obedecer a Deus, porque ele é o primeiro a conhecer o que tem que ser feito. Ele é o primeiro a saber qual é a vontade de Deus. Quer saber se o espírito profético que está sobre a sua vida? É só discernir se você dá ouvidos à voz de Deus.
vai além de você falar com Deus e de você ouvir Deus. Você tem que dar ouvidos, porque quando nós temos o espírito profético derramado sobre as nossas vidas, o Senhor está mostrando a vontade dele, o que nós devemos fazer. Jeremias 7, do verso 1 ao verso 10, a palavra de Deus, ela diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fiquem junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros, seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Amados, o próprio Deus está usando aqui o profeta Jeremias para exortar, para derramar a sua vontade, sobre o povo, para mostrar o quanto o povo estava enganado, errado, vivendo a mentira, vivendo a apostasia. E ainda eles praticavam tudo aquilo, e eles iam para o templo, eles iam para a casa do Senhor, achando que eles estavam certos. A base e a atuação do Espírito profético está na palavra de Deus e no cumprimento dela. E nós temos que entender, amados, que o Espírito profético, ele é derramado sobre o povo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Até o Novo Testamento, amados. E o Senhor, ele faz queixas aqui. Ele diz: corrijam a sua conduta e as suas ações. Às vezes as pessoas vivem um cristianismo de qualquer jeito, amados. Não se importam com as suas condutas erradas, com as suas más ações. Estão fazendo coisas que não fazem parte do cristianismo, estão servindo de mau exemplo, estão dando mau testemunho lá. E aí chegam no templo e vão lá entregar seus dízimos, suas ofertas, como se tudo estivesse normal, como se tudo estivesse bem, como se Deus não olhasse, não enxergasse os seus males, os seus erros. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ou seja, como se toda construção, toda estrutura fosse um lugar santo, e que o povo que está ali dentro é um povo perfeito, é um povo puro, é um povo maravilhoso. O Senhor está falando: não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, porque há muitos templos que têm se tornado em covis de salteadores. Sabe o que é covil? Bando de ladrão. Bando de ladrão. É o que Jesus falou lá no Novo Testamento: covil de salteadores. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor. Por isso você tem que discernir.
Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, amados, é tão interessante, né? Nós vemos uma igreja que ela ora pela justiça de Deus na nação brasileira, mas muitas vezes a própria igreja, ela vive com injustiça, ela age com injustiça. Ele diz: não oprimam o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramem sangue inocente neste lugar. Se vocês não seguirem outros deuses para sua própria ruína, eu estarei convosco. Aí sim eu farei deste lugar o lugar onde eu habito, na terra. Mas o Senhor diz: mas vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Apesar de eu enviar os profetas, apesar de eu derramar minha vontade, meu espírito profético sobre a igreja, mesmo assim vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes. Sabe, amados, quem não obedece à vontade de Deus por causa da obstinação do seu coração, não se move no profético. E nós estamos lutando para que verdadeiramente tenhamos uma situação, para que o Senhor, Ele venha fazer um divisor de águas nesse tempo, para que realmente caia as escamas dos olhos da igreja, para que saia essa paralisia espiritual, essa dormência, esse sono profundo da igreja, e que nós verdadeiramente venhamos a reconhecer, nos arrepender, sepultar os nossos pecados e apresentar as nossas vidas como novas vidas em Cristo, convertidas, amados. Então, nesse momento eu quero orar por você, e que você possa fazer disso que foi ministrado uma verdade na sua vida, e permitir que o espírito profético seja derramado, o mover profético venha sobre a tua vida, que você não enxergue essas palavras como ofensa, porque Satanás, ele distorce na mente das pessoas o ensino. Isso não é ofensa, é exortação, é aconselhamento, é confronto, mas é palavra para transformar a tua vida, para transformar o teu caráter, para te fazer uma pessoa melhor, para te limpar, para que você não seja mais um odre velho, mas para que você seja um odre novo para receber o vinho novo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que toda desobediência que te leva à apostasia, que essa atuação de engano desse espírito de Jezabel seja lançado fora da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos colocamos aqui, ó Pai, na tua presença, Deus. E eu sei que esse é um tempo em que o Senhor tem chamado a tua igreja para um alinhamento. É um tempo tão especial, ó Pai. E graças te damos por isso, porque o noivo ainda não chegou. Mas nós cremos que ele já está às portas. Já está muito breve, Pai. E o teu espírito profético, ó Deus, tem sido derramado. O Senhor, ó Pai, tem anunciado. O Senhor tem usado os teus santos profetas, que tem preparado, ó Deus, esse caminho, essa estrada, por onde o Senhor vem, ó Deus, com a tua vontade. Então, ó Pai amado, que as pessoas não neguem o caminho que é Jesus, para chegar até a ti, Senhor. Que o Senhor ajude as pessoas a permitir que a obra do Espírito Santo seja feita, que a tua palavra venha desconstruí-los em seus conceitos, em suas mentiras, em seus enganos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a tua palavra, que é a verdade, ó Pai, possa estar trazendo cura. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos colocamos aqui na tua presença e recebemos o toque da tua graça e do teu Espírito, Senhor. Amém.